Boa tarde, minha gente. Quero que a minha galerinha chegue aqui nesta live. Estamos abrindo agora 16 horas e 1 minuto, com muita correria, porque todo mundo sabe, né, que eu acabei de postar um stories do consultório, foi uma correria danada. Mas assim que é bom, porque hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia 27 de julho, Dia Internacional da Prevenção do Câncer. Conexão, que diabo é isso, gente? Bom, quero saber se vocês me ouvem bem, me veem bem. A última live que eu fiz foi semana passada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Fiz lá de Ilhabela. A conexão estava caindo a cada meia hora, então acho que caiu umas 2, 3 vezes, mas a gente conseguiu finalizar a live, que foi muito bacana, com o Dr. Emilson de Queiroz Freitas, com o Dr. Clécius e com a doutora Paula Pedruzzi. Então a gente falou bastante sobre a importância da prevenção e eu posso compartilhar com vocês, né, uma experiência que eu tenho dos outros meses. Então, Outubro Rosa, que é o mês da prevenção de câncer de mama, o Novembro Azul, que é o mês de prevenção do câncer de próstata, são meses também muito importantes e que tem uma característica, né? Eles todos giram em torno de estimular o paciente a fazer o exame preventivo, que é um exame que precisa de um aparelho, né? A gente tem uma grande vantagem nesse aspecto e a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço está fazendo muito bem essa abordagem, porque o nosso paciente ele tem mais facilidade, porque se o câncer for de pele, ele está na cara. Se o câncer for de boca, é abrir a boca. Se o câncer estiver na laringe, ele vai dar um sintoma, porque é um órgão muito pequenininho. Então, qualquer coisa que altere a garganta dá sintoma. Então, aquele paciente não consegue ficar tanto tempo sentindo aquele sintoma. Então, nesse aspecto, a especialidade que eu amo, que é a minha especialidade mãe, é o corte e costura do dia a dia, tem essa vantagem, né? A gente consegue, trazendo a consciência, trazendo esse despertar, né, para o dia a dia, para quem sou eu, para que eu estou sentindo, a gente consegue trazer esse paciente mais rápido. E eu tô de verde, fiz consultório de verde, mas eu quero mostrar para vocês a camiseta da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoços. Me mandaram justamente porque a gente tornou esse verde ainda mais verde, que é o julho da prevenção de câncer. Inclusive, vou, na correria, vestir essa camiseta agora, porque eu quero chamar um grande amigo, um grande parceiro de 15, quase 20 anos de atuação na Sociedade de Estomatologia, na Sociedade de Odontologia, nas sociedades médicas de cabeça e pescoço e afins, né? Como aquela pessoa que mais multiplicou o conhecimento acerca das lesões precursoras de câncer de boca. E por aquela pessoa que mais desenhou no Brasil, talvez, estratégias, né, e vivências de como a gente consegue chegar nesse paciente que fuma e que bebe e que tem lesões de boca. Então, eu tô vendo que ele já tá aqui, quero dar oi pra minha galera. Luzia, minha querida, boa tarde pra você também. Sol, raio de sol, Solange, um beijo pra você, Rosimeire. Dri, querida, da loja Dona Dri, uma super fofa. Érica, pessoal, Dr. Márcio Lopes vai falar um monte de coisa importante aqui. Você que tá, eu te provoquei um pouquinho hoje, lá no post. Eu disse o seguinte: câncer de boca, é só quando a gente quer falar sobre câncer de mama, aparece 500 pessoas na live. Câncer de próstata também. Então, câncer de boca parece que não é com a gente, né? Mas a gente vai falar muito mais do que lesões de boca. A gente vai falar sobre os fatores de risco. E quando a gente pensa na saúde coletiva, isso tem a ver com você sim. Porque o seu vizinho pode estar com esse sintoma, o seu parente pode estar com esse sintoma. E pode ser que não seja agora. Pode ser que seja daqui a 1 mês, 2. Então você vai estar preparado para dizer a ele o que ele tem que fazer.
Ele tem que procurar um especialista, procurar um dentista, procurar um profissional que conduza para que esse diagnóstico precoce seja feito rapidamente. Então, você que está aí, que você veio, né? Você sabe que você é protagonista nessa campanha do Julho Verde, da prevenção. Manda um aviãozinho para quem fuma e para quem bebe. Manda um aviãozinho para o profissional de saúde que você segue, que você gosta. Vamos encher essa live de coisa boa, de energia boa, para que a gente continue fazendo campanha o ano inteiro. E para agraciar esse momento, eu quero muito que vocês recebam com todo o amor do coração, com toda a receptividade para o que a gente vai falar aqui. E para aqueles que estão chegando no perfil agora para ver essa live gravada, que recebam o Dr. Márcio Ajudarte Lopes. Ele tem um currículo tão extenso, minha gente. Ele já foi tanta coisa, já foi presidente de tudo que é sociedade. Ele me mandou o currículo dele, mas ultimamente eu tenho visto muitas pessoas se apresentando como elas gostam de ser vistas, né? Quais são aquelas características que definem aquela pessoa naquele momento, porque isso muda, né? Vocês sabem que eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço, formada no INCA, fiz cirurgia geral, medicina na Unicamp, trilhei todos os últimos 15 anos de prevenção, diagnóstico precoce, de câncer, hospital, carreta, mas nesse pertuito todo, mesmo continuando fazendo cirurgia de grande porte, grandes reconstruções, eu estou absolutamente convencida que o que vai mudar a realidade do câncer em 2050 é a prevenção, realmente, as atitudes que fazem com que você mude de comportamento. E para isso eu preciso de você. Aí eu preciso de que você faça esse movimento consciente. Então, eu tô vendo que ele tá aqui, quero só me certificar e vou chamá-lo para que ele se apresente, tá bom? Manda aviãozinho, chama a galera para essa live e quem quiser depois pode também assistir essa live no gravado. A gente fez uma enquete e a gente descobriu que as pessoas preferem lives mais curtas, condensadas de informação. Até porque a concorrência de lives é muito grande, né, minha gente? Então, a gente vai fazer essa live, uma live rápida de meia hora e com os pontos mais importantes. Como você pode ser protagonista na prevenção do câncer de boca. Dr. Márcio Lopes, eu consegui conectá-lo? Será que... Adriano, boa tarde. Estão me vendo? Eu geralmente sou uma anta para fazer isso. Vocês estão me vendo? Não, eu não estou te vendo. Você está escuro para mim. Isso que está estranho aqui mesmo. Eu tô enxergando, estou acompanhando aqui, mas eu não consigo me ver. A câmera está virada para você? Às vezes ela está virada para a parede. Às vezes acontece isso. Ah, tá. É isso aí. Deve ser isso aí. Eu sei porque eu já fiz muito isso, mas foi muito, não foi pouco. Certamente. Enquanto isso, minha gente, vamos colocando os aviõezinhos para quem você acha que pode ajudar a campanha do Julho Verde e salvar vidas. Nós vamos falar aqui hoje sobre lesões precursoras, lesões iniciais, estratégias de abordagem da população, como a gente pode ajudar aquelas pessoas que têm os fatores de risco, que é o alcoolismo, o tabagismo, e principalmente deixar você tranquilo, porque se o que você tem medo que seja câncer for câncer, é melhor que você veja logo, porque você vai tratar logo e vai ficar bom. Então eu te convido. Vamos assistir essa live. Estou enviando aqui também. Agora sim, Márcio, muito obrigada por você aceitar participar, sempre tão disposto, sempre tão ativo. Não é há um mês, não é há 6 meses, não é um ano, é há 15 anos à disposição, sempre do multiplicar o conhecimento, quantos alunos formados. Então, assim, eu queria que você se apresentasse, porque você tem tanta coisa que eu já nem sei mais. Eu já até perdi as contas, já foi diretor, já foi de tudo um pouco. Me conta aí essa tua trajetória um pouquinho para o pessoal te conhecer, os que ainda não te conhecem, né? Boa tarde, pessoal. Obrigado, Adriana, pelo convite, pela oportunidade de estar participando com vocês. Na verdade, a definição hoje é que eu sou o pai da Marina e do Gustavo. Acho que é a melhor definição, esposo da Silvia. Acho que isso resume tudo. Que delícia, né, Márcio? Mas, olha só, quanto mais coisas a gente conquista na vida, né? Quanto mais a gente trilha o que todo mundo almeja,
mais a gente valoriza a família, mais a gente valoriza os filhos, os momentos de simplicidade e a vida mais minimalista. Não sei se você compartilha com isso, mas pelo que você está me dizendo, né? É isso que a gente é. O resto é o que a gente faz, é o que a gente fez. E o mais legal que tudo, eu acho, eu vou fazer 50 anos esse ano, né? É que o nosso futuro é maior do que o nosso passado. Porque a gente vai fazer 100 anos, né? Eu estou pretendendo. Então, Eu acho que não. imagina o que será da nossa geração, porque foi muito uma geração de fazedores, né? É gente que vai lá e põe a mão e faz. Mas os próximos 50 anos são as pessoas que são de fato, que exercem essa divina essência, né? E colocam isso na profissão. Então, me fala um pouquinho o que você acha sobre isso e me fala o que, que você fez para o pessoal te conhecer, criatura. Senão eu vou falar. Eu sou, eu sou piracicabano, nasci aqui em Piracicaba em 1967, o ano que a cidade completava 200 anos. Então, Piracicaba agora, 1º de agosto, faz 255 anos e eu faço 55 anos nesse ano. Então, me estudei aqui nos colégios da cidade, Barão, depois fiz Dom Bosco, Colégio Salesiano e prestei vestibular e entrei na FOP, aqui na Unicamp, que fica ali em frente ao shopping. Isso foi em 1987. Na época, o curso de graduação eram 4 anos, me formei e durante a graduação eu já participava de iniciação científica na área de diagnóstico, com o professor Bozo, depois com o professor Osley. E no último ano de graduação eu prestei o mestrado e assim que terminei a graduação comecei o mestrado e logo na sequência fui contratado como docente. Então, em 12 de maio deste ano eu completei 30 anos de contrato como professor na FOP. E nesse tempo de 30 anos eu fiz mestrado, fiz doutorado, tive um estágio pós-doutorado nos Estados Unidos e tive a oportunidade de conhecer várias pessoas e aprender com muitas pessoas e trabalhar numa equipe maravilhosa que, na verdade, ninguém faz nada sozinho, então é importante formar uma equipe. E felizmente a gente conseguiu montar uma equipe com a ajuda dos alunos, professores, funcionários. E a gente tem desenvolvido um trabalho de diagnóstico de lesões de boca aqui no Orocentro, que é a nossa clínica de diagnóstico, que atende aqui dentro da faculdade. E as pessoas interessadas em marcar consulta, é só ligar no 21065267 para diagnóstico de qualquer lesão, que não seja cárie, que não seja doença da gengiva, que não seja coisas comuns aos dentes, né? São lesões de tecido mole e tecido ósseo, que ocorrem na boca e são importantes. Basicamente, essa é a minha trajetória. E a questão da FOP, né? Sempre modulando o crescimento também da instituição, né, Márcio? Acho que esse trabalho que você fez também na Sociedade de Estomatologia como presidente foi muito importante, até por uma característica que eu gostaria de ressaltar aqui, que sempre me colocou lembrando de você como um exemplo, né? A tua humildade, né? Você está sempre disposto a ajudar, você está sempre disposto a estender a mão para o paciente. E, gente, a gente tem uma joia na cidade, que é a Faculdade de Odontologia e o ambulatório, né? Lá da FOP, que o Márcio acabou de dar o contato, que vai ficar gravado aqui. É uma porta que aberta resolve quase 60% dos problemas de acesso que a gente tinha em câncer de cabeça e pescoço, de boca, né, aqui na cidade. Então, uma grande dificuldade que a gente tinha, e quando eu cheguei em Piracicaba 20 anos atrás, a gente nunca demorou mais que 15 dias para fazer um diagnóstico de boca, porque a gente encaminhava para o Márcio, a gente colocava aos cuidados, doutor Márcio Judaste Lopes, terça e quinta, às 8 horas, era assim, né? E sempre acontecia aquilo pontualmente, aquele paciente tinha um diagnóstico, aí a bola voltava para a gente que tinha que colocar a cirurgia muito rapidamente, né? Então, é uma joia que a gente tem, eu acho que nenhuma cidade tem um diagnóstico de boca tão ágil, né? E a gente fazendo as primeiras campanhas lá em 2006, 2007, 2008, a gente evoluiu tanto que a gente começou a fazer grupos de estudo em relação a como a gente conseguiria, e eu queria abrir essa live, Márcio, te perguntando isso, né? Por exemplo, as mulheres são cuidadosas,
né? A gente fez uma campanha Parceiros do Peito, o Márcio participou, para trazer o homem como ferramenta de sensibilização da mulher para fazer o diagnóstico de câncer de mama, visto que ela cuidava de todo mundo, né? Foi um sucesso, a gente ganhou um prêmio no México por conta dessa ideia, né? Mas foi muito mais fácil, porque a mulher ela já é cuidadosa, ela já quer cuidar de todo mundo, ela não se cuidava, então era acionar um terceiro para que trouxesse essa pessoa para fazer o diagnóstico de câncer de mama. Mas aí a gente foi progredindo nessas discussões e foi vendo o seguinte: o nosso paciente, normalmente, ele tem 2 fatores de risco, né? Queria que eu fale um pouquinho sobre isso também. Mas é o alcoolismo e o tabagismo. E esse paciente, ele tem uma característica que é uma certa negligência, né? Então, muitas e muitas reuniões, muitos e muitos anos seguidos, com muitas e muitas pessoas, a gente foi experienciando o que de fato toca o paciente, alcoolista e tabagista, a fazer um exame, porque ele não quer ir, ele não quer se mobilizar para isso. É como se ele já tivesse se abandonado de alguma maneira, até pelo vício, né? Normalmente já perdeu o contato com a família. Então, assim, quem está na live normalmente não vai ser esse paciente, vai ser um colateral desse paciente, vai ser um parente desse paciente, vai ser alguém que ama alguém que bebe, que fuma, que sabe que essa pessoa que está com uma ferida pode ter um diagnóstico precoce, né? Mas a gente começou a discutir muito sobre como trazer essas pessoas. Aí veio o hospital, veio a carreta e a gente foi desenvolvendo junto aos líderes comunitários. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem está nos ouvindo aqui, o que é que mobiliza um paciente alcoolista e tabagista a ir ao dentista ver uma lesão que está doendo, que está ardendo, que está com cheiro, com odor fétido, né? Na tua experiência de 30 anos. É uma pergunta bem difícil de responder. Mas antes de tocar nesse assunto, eu peço licença para agradecer os nossos alunos de pós-graduação. Vi vários entrando aqui agora. E você disse que a gente atende, não tem fila de espera, às terças e quintas, é verdade, e continua assim. Faz muitos anos que a gente atende às terças e quintas no diagnóstico. E a gente consegue absorver os pacientes, tanto na clínica quanto para fazer as análises microscópicas no laboratório de patologia, porque a gente tem um batalhão de alunos de pós-graduação. Sem os alunos de pós-graduação, a gente não conseguiria tocar esse serviço. Então, a gente tem hoje cerca de 60 alunos de pós-graduação, que é um programa de estomatopatologia, que é a nota 6 da CAPES. Eles participam tanto na clínica, no Orocentro, quanto no laboratório de patologia. E além dos funcionários que fazem toda essa equipe rodar. Com relação à pergunta, é uma pergunta difícil de responder, porque os pacientes que começam a fumar e beber, eles não têm noção de que terão algum problema 10, 20, 30 anos depois. E o hábito de fumar e beber, geralmente, eles estão associados a momentos de prazer, de descontração. Então, como motivar um jovem que começa a beber e fumar, e esses hábitos estão associados a fatores de lazer, de confraternização, sabendo que ele vai ter um resultado desses hábitos no tempo tardio. Então, é difícil conscientizar os jovens nesse momento que eles começam a fumar, que é na segunda década de vida, ao redor dos 13 a 15 anos de idade. E isso a gente observou bem também nos pacientes que fumaram a tempo, que é cerca de 20 anos, quando o Ministério da Saúde exigiu que os dentistas da rede pública fizessem o exame de boca com diagnóstico precoce, junto com a campanha de vacinação da gripe, que é ali ao redor de abril, maio, a gente percebeu claramente que as pessoas que iam para a vacina da gripe e depois permitiam o exame de boca eram geralmente as mulheres, como você disse. Os homens, eles, quando iam para a vacina, que eram mais resistentes até para a vacina, raramente os homens permitiam o exame de boca. E, na verdade, são as pessoas que têm o risco. Então, a gente estava examinando mulheres preocupadas com a saúde, que nunca fumaram, nunca beberam, que não é o foco do câncer de boca. E os homens que fumam e que bebem não participavam da campanha. Então, a gente estava gastando tempo e recursos numa população errada. E isso veio a ideia de fazer campanhas
focando na população-alvo. São pessoas que fumam e ou bebem. E não na campanha da gripe, que são pessoas acima de 60 anos. Focar nas pessoas com hábitos nocivos, mas ao redor dos 40 anos, que é onde começa a ter uma incidência de câncer de boca. Porque se a gente examinar só acima de 60, nós vamos ficar com um intervalo de cerca de 20 anos sem avaliação dessa população. Então, com isso, a gente mudou a estratégia que a gente fez em parceria com vocês aí do Ilumina. Muito bom, Márcio. E você sabe que, vamos lá, de 20 mil pacientes que já passaram comigo no consultório, de 5 mil cirurgias que eu já fiz entre boca, laringe e pele, se existe uma coisa diferente que a gente pode fazer, eu acho hoje, né, é tentar estimular o que a pessoa ganha sendo saudável. Porque quando a pessoa já tem um hábito instituído e você fala assim, você precisa parar de fumar, e eu agora abro aqui o meu coração, né, porque eu tenho uma mãe fumante de 3 maços a 4 por dia. Ela acorda na madrugada para fumar. E eu não consigo fazer nada. Porque para ela é exatamente o que você falou, é um lazer. E isso foi muito bonito, né? Agora a gente tem essa transição para o cigarro eletrônico que as pessoas acham muito diferente do tabagismo tradicional, né? E a gente sabe que é talvez até pior. Então eu acho que nessa trajetória, né? De cirurgia, 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 curativo, mutilador, reconstrução. Depois, diagnóstico precoce, barreiras de acesso. Uma vez essas barreiras de acesso caem, a gente se depara com ter que desenvolver no outro a vontade de ter mais saúde. Porque aí eu vejo resultados incríveis. Então, não só nisso. E isso daí, o que me trouxe essa consciência foi, Márcio, não sei se a gente já conversou sobre isso, mas uma transformação que eu passei há 2 anos. Na pandemia, eu tive muitas pessoas muito próximas que morreram no front. Morreram porque eram médicos, hipertensos, diabéticos, fatores de risco, né, no Covid. E aí eu falei assim, gente, na verdade, eu passei os últimos 20 anos dando palestra de prevenção de câncer, mas eu estou sendo hipócrita. Porque, sob a desculpa, né, que eu estava ajudando as pessoas, fazendo, construindo hospital, eu começava a trabalhar às 6 horas da manhã e até às 11 da noite. Achava que tinha saúde. Não dormia direito, preocupadíssima. Um monte de coisa, assim, fora daquilo que eu pregava. Eu não era aquela transformação que eu queria ver. E aquilo ficava inconsistente. Eu falei, você quer saber uma coisa? Eu vou fazer em mim. Mas não adiantava alguém falar assim pra mim, não come açúcar, não toma álcool. Não, não, não. Eu tive que ser apresentada a várias mentorias de nutrologia, de um monte de coisa, dizendo o seguinte, olha só, acredite, pepino na salada com limão é gostoso. Acredite, existe um mousse de psyllium com frutas vermelhas, que é tão mais gostoso que a torta lazarenta caramelizada, né? Então, eu tive que, pelo menos na minha experiência, ser seduzida por algo tão bom ou melhor, né? Então, o Ministério da Saúde tinha feito já essa conclusão, né, Márcio? De que proibir era ruim, que você tinha que mostrar uma alternativa. Eu vejo isso como uma possibilidade, só que os meios de comunicação oficiais, eles são limitados. Eu vejo a rede social, e por isso que eu entrei na rede social, como uma ferramenta conta-gota dessa sensibilização. E eu vejo pouco as faculdades, né? E por isso te provoco aqui. Né? É como se isso fosse, na nossa comunidade científica, algo meio marginal, né? Rede social, é o LinkedIn, porque ali eu estou exposto à comunidade científica. Mas a gente sair da bancada, né, do científico e se aproximar das pessoas, e as pessoas que estão aqui, elas estão porque, de alguma maneira, a gente humanizou essa ponte, né? O que você acha da gente usar mais rede social, mais a capacidade desses pós-graduandos que estão aqui, né, de fazer a sua voz, que é a voz de uma instituição, sair da fronteira da academia, sabe? Então, eu me pergunto muito isso. Eu acabei fazendo isso numa trajetória pessoal,
né, que está explodindo. Então, assim, é muita gente entrando em contato, é muita gente querendo fazer prevenção, gente sem sintoma, né, gente querendo fazer screening oncológico familiar, gente querendo... Por quê? Porque você estende a mão para ajudar uma pessoa que talvez esteja perdida. Então, muitas das pessoas que estão aqui ouvindo conhecem alguém que precisam ir no ambulatório, mas que não sabem. E se de repente a gente fizesse um movimento assim com os alunos, com o pessoal, para popularizar isso? Não sei, como é que você vê isso? A saúde, como você começou a sua fala, já é definida pela OMS como bem-estar físico, emocional, espiritual e Biopsicossocial. psicossocial. E tem que ter equilíbrio. Não é fácil adquirir equilíbrio nessa loucura que a gente vive, nas cobranças, nas exigências. Mas a palavra que a gente tem que ter é equilíbrio. Equilíbrio em tudo, né? Equilíbrio na quantidade de horas dormidas, equilíbrio na alimentação, equilíbrio nos momentos de lazer, equilíbrio nas atividades físicas, enfim. Acho que quando a gente consegue atingir um equilíbrio, as coisas fluem melhor, mas realmente não é fácil. Com relação à educação, a gente tem que tentar, como a gente está no front, tentar mostrar a melhor forma de nós, né? Tentar ser exemplo, que também não é fácil. A gente pode ser bom exemplo ou mau exemplo. Então, acho que eu não conheço uma melhor forma de educar, e falo isso para os meus filhos, também para os alunos, que a gente está envolvido na educação, né? Tanto dos filhos como dos alunos. Não é só transmitir informações, em parte a gente está de olho nos alunos, assim como os alunos estão de olho na gente, né? Como a gente se comporta, como a gente age, e não tenho dúvida que a melhor forma, ou talvez a única forma de educar é pelo exemplo. E é muito complicado a gente ser exemplo, né? Então, a gente tem que se policiar sempre quanto a isso, que papel nós estamos fazendo com as pessoas que a gente está envolvido na educação. Com relação às mídias sociais, sem dúvida é uma ferramenta importantíssima. Isso veio para ficar. Isso a gente teve uma experiência incrível na pandemia, que foi uma única forma de a gente se comunicar. As nossas aulas todas foram online. Tivemos que suspender os atendimentos presenciais, mas as aulas ocorreram normalmente. E, para nossa surpresa, elas ocorreram com uma participação muito mais intensa dos alunos. E pudemos conectar pessoas de várias partes do Brasil e do exterior. Tivemos inúmeras palestras nacionais e internacionais, com lives pela sociedade, a gente fez algumas também. Então, as mídias sociais são fundamentais para a divulgação. Com uma ressalva que a gente tem que passar a publicar coisas com conteúdo bom. A gente tem que ter um filtro importante para ter noção exata de que informações nós estamos transmitindo, para que não fique assim uma rotina de informações desnecessárias. Acho que essa é a minha única ressalva, mas que as mídias são fundamentais, não tenho dúvida disso não. E é engraçado, né, Márcio, que eu me vejo bastante também nessa posição muito mais de curadora, porque a informação ela está disponível para todo mundo. A grande maioria das pessoas que eu recebo, tanto por telemedicina quanto no direct, no Instagram, são querendo uma opinião daquilo que elas acessaram de informação, né? Então, essa curadoria, até enquanto universidade, né, trazer essa curadoria para os pacientes é muito legal, né? Eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que existem duas coisas muito importantes aí que é uma notícia ruim e uma notícia boa, né? Que a gente tem a grande oportunidade de deixar essa mensagem aqui para você que está entrando. Sim, 2050, metade da população vai ter câncer. Você sabe que as minhas meninas, a gente estava comentando agora, fui para Ilha Bela, uma delícia, né? Estava comentando sobre essa coisa de, poxa, por que investir tanto em prevenção, mãe? Porque você faz a cirurgia, né? Sim, a cirurgia a gente tira as coisas com a mão. Mas eu acho que o grande desafio é você ensinar o paciente a não precisar da cirurgia. Apesar do que a gente mais faz é cirurgia, né? Então, 2050, mesmo que exista todo o dinheiro do mundo, mesmo que
existam médicos em todos os lugares do mundo distribuídos de forma igual. Não haverá insumo para todo o medicamento que vai precisar. Você já fez essa conta, Márcio? Não vai ter instrumental cirúrgico, não vai ter insumos para imunoterapia, terapia-alvo, terapia gênica, porque se metade da população está tendo câncer, a outra metade está correndo para alimentar essas pessoas que estão tendo câncer, além do colapso social, porque essas pessoas perdem trabalho. Então, não é simplesmente um luxo trabalhar com prevenção. Não é simplesmente porque eu prefiro fazer palestra e fazer live e tomar o tempo do Márcio Lopes aqui. É uma obrigação nossa, porque eu pretendo estar vivo em 2050. E eu pretendo estar no grupo que não vai ter câncer, né? De cada 5 crianças, 4 que nascem vão fazer 100 anos. Então, não é uma questão só de a gente gostar de prevenção. É uma obrigação a gente mudar esse mindset. É uma questão de mentalidade, né? E aí vai muito aquele estudo que a gente tem feito, né? Sobre quantos pacientes a gente consegue sensibilizar para chegarem à consciência de que eles precisam fazer o exame de boca, né? Então, a força-tarefa, eu acho que é para que essa pessoa que você conhece, que fuma e bebe, de alguma maneira visite o dentista uma vez por ano. Então, qual seria a recomendação da Sociedade de Odontologia para os pacientes tabagistas e alcoolistas, além de parar de fumar e de beber? Antes de responder essa questão, Adriana, gostaria de tocar no assunto prevenção, que quem vai fazer prevenção e mudar esse cenário que a gente tem hoje são os jovens, né? E isso depende de melhorar nosso nível socioeconômico-cultural. Eles que vão ser os difusores dessa importância da prevenção. Mas, ao mesmo tempo, isso é um desafio monstruoso, porque se a gente pensar em cigarro convencional, que é a principal forma, o principal fator de risco para câncer de boca, com as leis de 2009 estadual e depois 2011 estadual, com proibição de fumar em cigarro em locais fechados, diminuiu drasticamente a porcentagem de fumantes. Hoje, só cerca de 9% da população acima de 18 anos fuma, sendo um pouco mais em homens, cerca de 12% em homens e cerca de 7% das mulheres acima de 18 anos. Isso falando em cigarro convencional. Mas se a gente vai para cigarro eletrônico, narguilé, isso está tendo um caminho inverso. Os jovens não estão fumando cigarro convencional, mas estão partindo para outras formas alternativas de consumo de tabaco que são tão ou mais prejudiciais que o próprio cigarro convencional. Então a gente está vindo da última década de uma diminuição de fumantes de cigarros convencionais e começando a ter um aumento de fumadores de cigarros alternativos. Então, são os jovens que começam e são exatamente os jovens que deveriam ser os difusores dessa nova mentalidade. Então, é um contrassenso enorme, é um desafio grande para nós. E a gente tem, como você disse, tem que tentar sair só dos meios acadêmicos, universitários e estar mais próximo da população, como a gente tem feito com vocês, indo lá no front, com a carreta, onde o pessoal está presente, não esperar que o paciente venha até nós. Então, exato, Márcio. Até vamos dar um abraço aqui na tua prima, a doutora Maria Helena Scaringi, que entrou, minha super querida amiga geriatra, e no front aí com a gente, né? Mas eu acho o seguinte, aquela notícia ruim que a gente deu, né? Que 2050 não vai ter insumo para todo mundo, não vai ter nada disso. Legal, né? Isso é uma notícia ruim, né? A boa notícia, e aí a gente vai para o jovem e para a criança, é que essa realidade depende 80% de comportamento e não de genética. Então, uma das perguntas que o pessoal me fez lá no Stories, quando eu abri a caixinha de pergunta para a live de hoje, era um paciente que é meu paciente, né, que não é tabagista, não é alcoolista, tem boa higiene oral, tem bom nível socioeconômico e teve câncer de língua. Então, a gente está falando de uma exceção, nós vamos falar sobre isso, né? Mas a gente quer dizer a notícia boa para quem está ouvindo aqui. A notícia boa é que
se a gente mudar o nosso comportamento, se a gente parar de fumar, parar de beber, fazer exercício físico, se alimentar corretamente, a gente muda essa realidade de 2050 e a gente não vai ter esse problema de metade da população tendo câncer. Então, agora, o grande desafio como a saúde é bem-estar biopsicossocial, na verdade, aquilo que fazia quando nós éramos jovens fumarem cigarro normal é o mesmo fator que faz o jovem de hoje fumar outras coisas. Por quê? Na verdade, é uma obrigação de ser feliz, é uma obrigação de estar pleno, né? A gente não está acostumado a conviver com esse vazio onde tem um Deus pluripotencial. Então, é uma sociedade que você tem que estar alegre o tempo inteiro, você tem que estar cheio de gente ao redor o tempo inteiro. Essa é uma crítica que eu faço no Instagram, né? As redes sociais em geral. Então, existe uma ilusão, né, acerca da existência. E é muito mais uma questão existencial. Então, a gente acha que sendo médico, sendo dentista, sendo professor, sendo doutor pós-doc, né? Você mergulhou nessa coisa, não, eu quero desvendar o mundo científico para ajudar as pessoas. Falei, não, eu quero destravar essa questão social para fazer um equipamento que funcione, né? E que faça as pessoas terem acesso. O que me move? O que te move? É a vontade de ajudar as pessoas, com toda a dificuldade que isso tem, né? Mas, na verdade, quando a gente conversa e fala e faz a nossa voz ganhar além fronteiras, colocando um contraponto a essa exigência que as pessoas têm de ser felizes, de fazer coisas só boas. Não, é um mundo da dualidade, bem e mal, noite e dia. E as pessoas precisam conviver com a resiliência, né? Eu vou até onde eu consigo, aonde eu não consigo, eu paro. Eu mudo até onde depende só de mim. E quando a gente ensina os outros a mudarem da pele para dentro, me parece que essa é uma transformação mais legítima, Márcio, do que algo top-down, que você fala assim, nossa, eu vou fazer um hospital para resolver o problema. Não, se você muda um indivíduo de uma comunidade, esse indivíduo muda o resto, o entorno. É como se a gente pulverizasse um giz e desse giz saísse de forma centrífuga uma consciência que invade a vizinhança. E é por isso que nós estamos fazendo essa live. Então, eu queria que você me dissesse o que você acha disso, porque eu estou viajando ou... Hoje eu penso diferente do que eu já pensei, sabe? Não, sem dúvida. Acho que a gente tem que, como eu disse, a gente tem que tentar convencer as pessoas pelo exemplo e essas pessoas multiplicar essa informação da importância da prevenção. Com relação aí a parar de fumar ou parar de beber, tem estudos mostrando e tentando identificar não só pare de fumar ou pare de beber, mas o motivo que levou a começar a fumar e beber. Porque se for lá na base, sempre tem um motivo que fez com que a pessoa começasse o hábito. Então tem estudos tentando identificar quais são esses motivos para tentar abordar nesse momento, né? Então acho que a gente fala para de fumar, mas na verdade não é simples a pessoa parar de fumar, um hábito que dá prazer, como nós dissemos anteriormente, e um hábito que tem 20, 30 anos de história. Então é importante entender por que começou a fumar. E aí talvez a gente consiga chegar mais próximo do resultado desejado. É estar ao lado para que quando essa pessoa decida, ela tenha o caminho e ela tenha o apoio, né? Então, eu estou ali do lado da minha mãe, esperando o momento dela, ainda que isso seja tarde demais, né? Então, infelizmente, a gente pode ser exemplo no máximo, mas que isso não, né? Ai, meu Deus, olha só, o maestro Guilhermo Santiago está aqui. Ele é uma grande inspiração para todos nós. Sigam o maestro, porque ele, além de tudo, é um filósofo e que compartilha aqui que nós estamos falando sobre isso, né? Sobre muito mais ser do que ter, muito mais dar o exemplo do que fazer alguma coisa top-down e goela abaixo, né? O Márcio, eu acho que é importante as pessoas saberem um pouco do resultado de um trabalho que a gente desenvolveu junto e que vocês, enquanto instituição, publicaram, né, de resultados. Eu acho que você está com os números fresquinhos aí e a gente prometeu que a gente ia fazer uma live mais curta, né, e mais condensada, comemorando esse julho
verde e estimulando todo mundo que está aqui a fazer parte e ser protagonista dessa história. Então, eu queria fechar essa live te pedindo para compartilhar conosco esses resultados que Piracicaba tem e que fazem toda a diferença, porque você também participou muitas vezes dessas campanhas que a gente tem feito para detecção de câncer precoce de boca, né? Então, quero que você finalize essa live com esses números, Márcio. Legal, Adriana. A gente começou a fazer um trabalho lá no Ilumina, no hospital. Um dia você comentou que a principal causa de morte na cidade de Piracicaba era câncer, que na verdade contraria as estatísticas do estado de São Paulo, da região sudeste do nosso país, quando a principal causa de morte são doenças cardiocirculatórias. E a gente fez um trabalho que foi publicado, quem encabeçou esse trabalho, o primeiro autor é o Matheus Linares, que está lá em Recife, fazendo o doutorado com o Luiz Gueiros. E realmente nós avaliamos as cidades com mais de 370 mil habitantes. E de todas essas cidades, Piracicaba, a principal causa de morte é câncer. Isso fez com que a gente se motivasse ainda mais para tentar entender o porquê e tentar estabelecer estratégias para prevenir e mudar esse cenário, prevenir o desenvolvimento do câncer e mudar o cenário. Então, como eu disse antes, a gente examinava principalmente idosas que nunca fumaram, nunca beberam, nunca campanha de prevenção de câncer associada à campanha de vacinação da gripe. Como os resultados eram muito insatisfatórios, nós começamos a fazer busca ativa, avaliar pessoas acima de 40 anos que fumam ou fumaram, que bebem ou beberam. E nós também, o Matheus, que foi a tese de mestrado dele, junto com a Silvia, com o Pablo, com o Alan e você, nós redigimos um trabalho que está sempre para publicação agora na revista da Brazilian Oral Research, que deve sair em breve. Nós avaliamos, eu estou aqui com os dados, nós avaliamos 761 pacientes, indo nos bairros com a carreta toda semana. A gente agendava os pacientes através do Ilumina, os pacientes iam até a carreta que estava no bairro onde o paciente residia, e nós avaliamos 761 pacientes. E nos dividimos em dois grupos, porque apesar do trabalho ser focado em pacientes com fatores de risco, apareciam lá durante o exame pessoas que queriam ser examinadas também, mas não eram população-alvo, eles não tinham fator de risco. Então, esse total de 761, 445 tinham fatores de risco e 316 não. Isso foi demanda espontânea, pessoas que apareceram lá na hora. E os resultados mostraram que quando a gente avalia pacientes de risco, a identificação de lesões potencialmente malignas e malignas é bem maior. Nesses pacientes, a gente está olhando aqui, nós fizemos diagnóstico de lesões potencialmente malignas em 27 pacientes. E em 6 pacientes nós fizemos diagnóstico de câncer de boca. O paciente não sabia que tinha lesão. Isso no grupo de alto risco, que são os pacientes que fumavam e bebiam. Em contrapartida, os pacientes que não tinham fator de risco, o número de lesões foi muito menor. Nenhum paciente com câncer e só 6 lesões potencialmente malignas. Então, esse trabalho mostrou claramente, como outros trabalhos anteriores já também mostraram, que é muito mais produtivo focar em prevenção de pacientes de risco. Na verdade, uma prevenção aí que nós estamos chamando de prevenção secundária. É tentar estabelecer o diagnóstico em pessoas que já fumaram anos. Mas o ideal mesmo é fazer a prevenção primária, é evitar que os jovens comecem a fumar e comecem a beber. E quando a gente atingir o nível de prevenção primária, que as pessoas não fumem e não bebam em excesso, certamente nós vamos chegar a 2050 com uma estatística diferente do que é prevista. Muito bom, Márcio, muito bom. Muito bom trabalhar com a FOP, muito bom trabalhar contigo. Que esse Julho Verde não passe em branco, né? A gente está à disposição, a gente agradece muito esse trabalho que a FOP faz para a cidade, para a região. Queremos sempre continuar de mãos dadas, né? E aquelas pessoas que tiverem alguma pergunta, às vezes as pessoas ficam mais tímidas aqui, podem perguntar no nosso direct.
O Márcio, tanto quanto eu, somos muito acessíveis. Não durma com nenhum barulho, principalmente nesse Julho Verde, né? Vamos aproveitar para fazer a prevenção, para tentar dar boas ideias e é sempre uma cocriação, né? Se você tem alguma ideia para dar também em relação ao que a gente expôs aqui, então, a gente tinha uma ideia, a gente foi a campo, a gente pesquisou, a gente provou e algumas certezas, porque nunca nenhuma certeza absoluta, algumas certezinhas a gente tem, né, de como conduzir programas de rastreio, como conduzir um paciente com potencial para não ter câncer, né? Hoje, muito da minha energia eu venho dedicando para isso. E a gente vai continuar fazendo isso, né, Márcia? Então, quero agradecer demais a tua disponibilidade para, nesse dia tão importante para nós, estar falando de algo que é uma paixão nossa e que é o nosso dia a dia, né? Então, quero te agradecer demais. E eu sempre prefiro ficar com a notícia boa, que a gente pode mudar essa realidade juntos. É isso mesmo. Então, eu gostaria de finalizar agradecendo você, Adriana, pela parceria, pelo convite, pela oportunidade de estar participando dessa live, de um tema tão importante e relevante. Também agradecer a participação de todas as pessoas que entraram. Eu percebi que vários alunos entraram. Agradecer e, mais uma vez, ressaltar a importância dos nossos alunos de pós-graduação em todo esse cenário de atendimento clínico e também laboratorial dos nossos pacientes. Obrigado, um abraço. Obrigada, gente. Vai ficar gravado. Quem não assistiu, manda aviãozinho para assistirem mais tarde. Beijo, minha gente. Até mais.